Bom, gente, primeiro, quero desejar uma boa noite para todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos muito felizes com vocês aqui. Nós estamos retomando nossos meetups depois de um mês aí com uma agenda cheia de eventos, Web Summit, Soft Summit, enfim, foram muitas agendas, Gramado Summit, foram muitas agendas aí que a gente teve que interromper um pouquinho a programação, mas a gente está voltando com tudo e está voltando com temas que super interessam todas as startups, interessa a gente, interessa o time, enfim, é investimentos para startups em 2023, né? E a gente trouxe aqui convidados que vão nos auxiliar, vão nos apresentar o que a gente pode esperar do mercado, né? O que a gente pode esperar desse ano, nesse ano de 2023, além de dicas para você que é empreendedor e que está tentando buscar investimento, né? São profissionais excelentes que já estão atuando já há um tempo, né? Nós temos aqui com a gente hoje o Cássio Packer, né, que é empresário de TI, empreendedor, conselheiro, investidor anjo, né? Tem experiência de mais de 30 anos no setor de TI, sendo 21 anos de carreira na Senior Sistema, hoje, na qual é acionista e ocupou, entre outros cargos, o papel de rede de inovação e startups. E de 2019 a 2022, investiu diretamente em 8 startups e mais 2 fundos de investimentos. Então, assim, uma super experiência com altas dicas para poder compartilhar com a gente, com você, empreendedor que tem interesse de buscar investimento. E também nós temos o Júlio Malhadas, né, que ele é consultor Venture Capital na E3 Negócios, ele é especialista em gestão empresarial e em Venture Capital com MBA em Marketing, isso é importante, né? Principalmente para quem quer buscar investidor, e mais de 20 anos de experiência em diversos tipos de indústrias. Ele acompanha de perto a jornada de 18 startups, desde o early stage, validando seu MVP até startups em rodadas de série C. Então é isso, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Obrigada, Cássia. Obrigada, Júlio, por aceitarem o nosso convite. Eu vou abrir aqui o microfone para o Cássio, primeiro fazer uma breve apresentação, né, para vocês, e depois a gente vai estar abrindo os microfones para todo mundo tirar suas dúvidas, fazer suas perguntas. Se durante a apresentação deles já forem surgindo as dúvidas, já podem ir mandando no chat, tá bem? Fiquem à vontade. Cássio, com você. Valeu, obrigado, Tony, pela apresentação, a Venture pelo convite, obrigado, pessoal, aqui pela atenção. É sempre bom estar compartilhando experiência para quem está nesse meio aí, já tem esse propósito de estar sempre acolhendo e ajudando muito, muito antes, né, de ver isso como uma oportunidade de investimento. Então, faz parte da nossa rotina isso aqui, então, um prazer estar com vocês. Eu vou então compartilhar um pouquinho algum conteúdo aqui para a gente ter um repertório, enfim, aí a gente pode daí depois debater um pouco sobre isso. Vou tentar completar isso em 15 minutos. Então vou pular algumas slides que eu vejo que talvez não é tão relevante, mas quando tá compartilhando ali, né? Quando a gente fala de investimento anjo, que é o tema, né, desse meetup aqui, a gente fala dessa palavra em inglês aqui, é meio assustador, que é fundraising, né, ou seja, mas traduzindo isso é a busca, né, de fundo né, de fundo, de dinheiro para o crescimento do negócio. Então, a ideia aqui, né, eu vou passar um pouco para vocês, na ótica do investidor, mas que serve também um espelhamento, né, para quem é empreendedor, o que a gente busca, né, o que é importante o empreendedor saber quando ele for buscar recurso, né, investimento, e se faz sentido ele ter esse recurso ou não, e para fazer a captação, né, ou seja, a busca de capital aí para o negócio dele, né? Então, o Tony aqui já me apresentou muito bem ali, então veio com essa experiência aí desse mercado de tecnologia e aí me tornei investidor anjo. Mas vou focar aqui, então, nesse processo, né? Então, bem importante entender, né? Até destaquei aqui que é um processo, né? Não é uma ação, eu vou captar investimento e daqui a 3 meses eu tenho dinheiro, né? Então, não é tão simples assim. Vou falar um pouco desse processo depois. Então, é importante ter uma diligência, é importante o empreendedor entender que ele vai gastar bastante tempo e energia. Portanto, é bom ele primeiro responder algumas perguntas se realmente é o momento, né, dele captar investimento, ainda que esse processo vai alimentar ele de muito feedback, né, e muito
muito insight ali para ele voltar para casa, né, eventualmente, e entregar um pouco mais antes de buscar o recurso ali, né? E aqui né, todos os meus slides são cópias do que tem na internet, né? Então, tem um slide que eu achei legal lá da ACE, e basicamente recuperando aqui, talvez alguns já conheço, existem vários estágios do negócio, né? Que começa lá numa ideia, onde, enfim, não existe valor, né? Tem muito empreendedor que pergunta, tem uma ideia, não vou compartilhar, porque vão copiar, então a ideia realmente não tem valor nenhum, pelo menos para um investidor. Mas à medida que ele vai avançando com a ideia, e com o processo de validação, processo de construção do produto, depois de crescimento em escala, esse negócio, essa startup, ela passa a ter alguns parâmetros de valoração. Aqui está em dólar, mas o que é mais importante entender aqui é que tem um processo inicial, que a gente chama sempre de early stage, né, o estágio inicial, que é o início, né, que ele está construindo o produto, né, o Product Market Fit, depois que ele validou. O primeiro cheque de investimento, normalmente, ele começa a ser interessante aqui depois da validação. É muito difícil, numa ideia, você capturar já um investidor, a menos que ele seja um friend, um family ali, senão é desejável, né? É muito recomendável que o empreendedor entregue alguma coisa e já tenha colocado algum recurso em risco próprio, né? Antes de buscar esse dinheiro do mercado. E o Vale da Morte, né? Então, o Vale da Morte, cara, tradicionalmente ele está aqui nesse estágio, mas ele está constante ali durante essa jornada, não é tão previsível assim. Mas é importante entender aqui que o Vale da Morte, nesse estágio inicial, ele é mais presente e demonstra assim, um risco que o investidor está tendo em investir nesse estágio, né? Porque ele não está crescendo, né? Então, por isso que ele tende, né, a pagar mais barato o negócio, um valuation menor, porque ainda ele está ajudando na estruturação, na construção desta empresa ali. Tá? Então, eu acredito que a maioria de quem é empreendedor aqui deve estar nesses estágios mais iniciais aqui, e depois, né, do estágio de crescimento, o investimento é muito maior em escala, né, está na parte de governança, e claro, ele tem ainda o desafio de continuar crescendo e captando sempre mais rodadas de investimento e com cheques daí bem mais interessantes ali. E nessas fases, já existem alguns cheques, né? Isso tem mudado, né? Isso aqui é um slide um pouco antigo, mas, assim, como base, assim, esse investimento anjo ou pré-seed ali, são cheques de 100 a 400 mil reais. Já tem casos que chega até R$ 1 milhão, tal, começa a entrar lá no pré-seed, né? No seed, mas em torno desse dinheiro ali, é importante entender, o empreendedor tomar cuidado, né, sobre o quanto que ele vai ceder de participação, que chama de equity, em troca dessa participação. E aqui tem uns parâmetros, né, de quanto mais ou menos uma empresa vale nesse estágio, de 1 milhão a 4 milhões. O investidor nunca entra na sociedade, é sempre um contrato, que a gente chama de mútuo conversível, ou seja, uma dívida, né? É um instrumento mais popular aqui no Brasil. E essa dívida é conversível em participação, ou mesmo em dívida, depende de cada investidor, tende a ser um pouco mais controlador ou cuidadoso com isso, ou mais liberal no sentido, se não der errado, eu realmente, você não me deve nada, né? Então depende muito do perfil do investidor ali, né? E nesse estágio, como eu falei, então são investidores anjos que normalmente atuam, aceleradoras, não é o caso da Venture, né, da SC Angels, e, né, de diversos grupos que tem por aí, tá? E o que o investidor, né? É uma pergunta importante aqui nesse estágio, né? Ele vai perguntar isso, né? O conselho, será que esse negócio fica de pé, né? Esse produto vai ter adesão pelo mercado? Então, essas são perguntas que o pitch, o deck, vocês têm que trazer com muita convicção né, e fundamento e que está respondendo ali, tá? Então, uma viagem, né, numa visão mais ampla, o investimento nos estágios iniciais aqui, que é estágio vermelho, né, que tem o Vale da Morte, ele é feito aqui para que o investidor que entre aqui ele possa sair aqui na frente, nos estágios posteriores, onde estão presentes os fundos de investimento já regulados pela CVM, que a gente chama de VC, ou Venture Capital, ou mesmo por uma empresa que possa comprar aquele negócio. Só que isso entra em cogitação, entrar nesse estágio quando os negócios estão faturando acima de, vamos lá, para investimento de Venture Capital para cima de 300 mil por mês, e para uma aquisição acima de 1 milhão por mês. Então, assim, tem alguns parâmetros macros, então, assim, não é tão simples vender ou continuar capturando investimento. Por isso que muita gente acaba ficando no Vale da Morte e não conseguindo, porque é desafiante cada ciclo ali. Mas tem muita gente que é muito recompensador para quem vence essas barreiras, né?
Então, para quem se aplica? Para quem deveria estar buscando capital, né? Então, esse investimento anjo em específico aqui, né? Para quem está buscando o capital e o smart money, ou seja, ele não quer só o dinheiro, hoje está mais fácil, embora o juros voltou a crescer um pouco, buscar dinheiro ou fomento de outras formas, mas se ele quer o smart money ou estratégico, interessante ele para o investidor anjo, que querem já implantar uma governança, então ele deixa de ser dono do negócio quando entra o investidor, ele passa a ser, o negócio começa a se profissionalizar, então passa a ter outros interessados ali, então isso é bom também para a maturidade dele. E ele vai ter que ter muita resiliência, porque ele vai ter que crescer rápido, alguém vai estar na cola dele aí para ele cumprir, né, o que foi combinado antes do investimento ali, tá? Sem falar que, né, por último, ele sabe que ele vai ter que vender essa empresa lá no futuro. O investidor, ele não entra para dividendos, ele entra para fazer o negócio crescer e vender por um valor superior. Então, eu falei sobre Smart Money, o que é especificamente isso? De que forma, além do dinheiro, esse investidor pode ajudar. Então, normalmente ele entra num conselho, ajuda no direcionamento estratégico do negócio, né? Talvez impacta um pouco de como deveria decidir em algumas situações, né, da execução do negócio. Ele ajuda na avaliação, né, macro da performance, ajuda a trazer talentos para o negócio, muitas conexões, através de mentorias ali, e o relacionamento e acesso ao mercado, que é bem relevante ali, né? Às vezes o empreendedor está começando e não tem as relações do investidor anjo, por natureza já é um cara uma bagagem, né? Tanto o Júlio como eu, a gente tem 20 anos de mercado, então em 20 anos de mercado a gente constrói uma rede bem interessante aí de conexões que vai se abrindo portas para quem é empreendedor e está começando essa jornada. Então, o processo que eu mencionei é basicamente esse, né? Mas ele não pode ser feito em última hora ou quando você está precisando do dinheiro, porque não vai dar tempo de ter o caixa para manter o negócio. Então, como eu falei assim, tem que começar um pouco cedo, mas tem que ter algumas entregas já realizadas, né? Então, começa com pitches, né? Esses eventos que tem por aí, que o ecossistema promove, é bem interessante participar, mesmo que ainda não esteja preparado para receber investimento, mas vai receber uma boa dose de feedback, né? Então tem que estar aberto aí para ouvir. Então, essa parte inicial de atração é participar de evento, como o Meetup aqui, tá aí, né, divulgando o negócio eventualmente em mídia, investir no seu marketing institucional também, e iniciar toda essa fase de relacionamento, né? Então, ali até aqui que vai assim, a parte empreendedor, e as últimas duas fases é onde o investidor entendendo que o negócio é promissor e começa um processo aí de diligência para ver o que está no PowerPoint que foi apresentado, o que é real mesmo, e se esse negócio, como falei, não fica de pé, ele vai ser um negócio escalável ali, tá? Não vou entrar muito no detalhe aqui. Essa diligência ali que a gente faz, né? O investidor faz, basicamente checa a sociedade, como é que está o cap table, vou falar um pouquinho rápido aqui. Seu problema e mercado estão bem endereçados, né? Se o mercado é grande, produto e tecnologia, tem propriedade intelectual, o time domina aquela tecnologia, o produto realmente é consistente, né? Não adianta lançar um produto com problema no mercado, então assim você vai ter, né, muito custo aí, vai ter uma reputação abalada. Vai checar o modelo de negócio, se está bem resolvido, e é uma projeção financeira para entender um pouco qual é a visão do empreendedor em relação ao crescimento do negócio. Quando fala em sociedade cap table, especificamente esse tema ele é bem importante, porque tem que tomar muito cuidado aqui para sempre ter um espaço, né, bom de, quando entra um investidor anjo para as novas rodadas, né, que são as séries que eu comentei lá, que vão sempre tomando mais participação da empresa. Então, não tem um número específico, mas é desejável que nesse estágio inicial não tenha mais que 20% do negócio comprometido para investidores, né? E o investidor vai checar muito, no caso da SCN, a gente checa muito o alinhamento entre sócios. Muitas startups se preocupam mais em ter sócio do que um sócio que realmente, né, é o cara que vai conseguir seguir na jornada, que vai olhar a longo prazo e vai complementar a competência que falta ali dentro, né? Então, assim, essa questão de ter elementos societários, competências presentes, né? Especialmente duas, né? Que é vendas e tecnologia, são essenciais. Essa distribuição balanceada, muitas vezes eu vejo o founder estar com 90% e dá 5%, 10% para o CTO, e vice-versa, então também isso vai dar um problema lá na frente, né? Então tem que cuidar, tem que ter um bom senso ali, considerando a relevância de cada papel e a dedicação também. Para ter espaço também para novos sócios, né? Também ainda vai ter que entrar mais gente, pensar nisso e construir então essa governança ali para que esse negócio, sempre pensando que será um negócio grande, né? Então, startup é um negócio grande que ainda não cresceu, né? Então, essa é a filosofia.
Eu vou pular aqui, mas depois muita gente, quando faço a apresentação, fala sobre o valuation, e isso acho que não é o foco hoje. Aqui também é um pouco de termos jurídicos, mas para finalizar, então, assim, antes de buscar investimento, né, você responda essas perguntas, né, que vocês vão receber de volta, né, por que você quer receber o investimento, por que você quer o investimento e para que, né, vai ser utilizado esse dinheiro, quanto você quer de investimento, onde você vai chegar com esse investimento. Não dá para viajar, né, tem que ter um processo construído, então, por isso ter um pouco de histórico vai ser importante. E o que vai atingir, né, as principais entregas que vai ter, né? Para ter uma reunião com o investidor, então, assim, como eu falei, tem que participar do evento, tem que ser notado, tem que, né, ser reconhecido nesse ecossistema, é muito importante isso, então participe dos programas que tem nesse ecossistema, então faça seu produto também já ser relevante no mercado, já ser utilizado, e busque aí, se tiver, né, uma indicação, sempre ajuda bastante ali para ter acesso ao investidor. Nós, investidores, recebemos muitas oportunidades mensais, às vezes, assim como recrutamento e seleção de uma empresa, né, quando é uma indicação, é sempre muito mais, tem sempre muita atenção, né? Então, para finalizar, né, e ainda agregar sobre tudo que foi falado aqui, então converse com quem já fez esse processo, né, o que realmente é relevante, qual foi o aprendizado, converse com muitos investidores, né, não escolha o primeiro, né, isso é igual um casamento, né, desejar que se namore, às vezes é difícil encontrar no primeiro encontro, né, no primeiro relacionamento, o investidor mais adequado ali, conhece a tese de investimento, o que o investidor busca, né, como investidor, para não tomar tempo de ambas as partes. Às vezes chega para nós negócios de hardware ou negócios B2C, não é a nossa tese, então a gente já tem uma tese especificamente, então é importante já ver por quem se interessa pelo meu negócio, e gere clareza para o investidor. O investidor, às vezes, é tomado como um cara, um guru, um cara que entende de tudo, Superman, super inteligente, e não é bem assim, né? Então, a gente tem que ter negócios bem simples, fácil de entender. Quanto mais fácil, melhor vai ser a condução depois das próximas conversas aí, tá? E dominar, né, esse processo um pouco é bom, não chegar tão cru assim, saber o que é cap table, algumas métricas, sobre um pouco do valuation. Quanto mais preparado você estiver com a conversa com o investidor, mais tempo vai ter para falar sobre estratégia efetivamente, né? O mesmo a necessidade aí de algum ajuste no negócio que ainda não está bem resolvido. Tá bom? Então, basicamente é isso, pessoal. Isso aqui são mais uma lista de investidores, que é o meu contato, estou aí no LinkedIn, no Instagram, a Sendus também tem presença aí nas redes sociais, então convido todos a prestigiar aí nossos conteúdos aí, e eu estou à disposição aí para as perguntas que viram aí pela frente aí, tá bom? Obrigado. Muito obrigada, Cássio, pela sua exposição. Foi super rápido mesmo, Repete. mas foi provocativa, porque só eu tenho pelo menos umas 3 perguntas para fazer. Mas, Boa. mas agora eu vou convidar o Júlio. Júlio, o palco é seu, né? A plataforma é sua, fique à vontade para expor a sua experiência, seu aprendizado aqui com a gente, o que você tem para compartilhar conosco hoje. Muito bem, boa noite. Primeiramente, obrigado ao Cássio pela apresentação. Já aprendi muito com ele. Sempre é uma oportunidade de aprendizagem, esse tipo de encontro, né? Queria agradecer também o pessoal da Venture, Anne, queria agradecer o Júnior também, conheci não faz muito tempo e abriu essa porta. E, claro, né, parabenizar todo mundo que está conectado aqui, porque eu acho que perseguir o sonho não é uma coisa fácil. Às vezes a saída mais fácil é bater na porta de alguém, pedir um emprego, fazer um concurso, e ser startupeiro é uma missão bastante nobre. Então, sejam todos bem-vindos, e de início queria dizer que o que a gente puder ajudar, conte com a gente. Então, Tony depois vai passar nosso contato, pode mandar perguntas, pode mandar sugestões, enfim, compartilhar conhecimento é uma coisa muito legal, gosto de fazer, contem comigo. Eu tive a sorte de entrar para esse mercado de startups e poder compartilhar um pouco do que eu aprendi em 20 anos de indústria, né? Então, trabalhei em multinacionais, e aí eu trago um pouco da parte mais já consolidada da administração para as startups, de forma que todas as ideias e toda essa ansiedade do empreendedor, a gente consiga dar um certo direcionamento e também buscar forma de tornar a startup, de achar caminhos para que a startup venha a ser lucrativa lá na frente, que é, na verdade, o que o investidor procura, né?
Então, diferente do caso que eu queria fazer, em vez de fazer uma apresentação, eu queria só dar algumas dicas e depois a gente pode aprofundar se for do interesse de quem está aqui conectado. Mas a primeira delas é segurar a ansiedade. A gente sabe que o empreendedor, principalmente o early stage, quando ainda está nos primeiros passos, a ansiedade dele é muito grande, né? Então ele quer ir logo para o mercado, ele quer logo fazer pitch para investidor, ele quer às vezes queimar algumas etapas que não podem ser queimadas nessa fase. Então, a primeira dica é aproveite muito bem a etapa de incubação e depois a parte de aceleração. Ouça as dicas de quem já passou por isso, ouça as dicas de profissionais da área e deixe a startup bem redondinha, porque a hora que você vai bater na porta de investidor, às vezes você só vai ter uma chance. E se você queimou a etapa, às vezes você vai ouvir um não que você não precisava ter ouvido. Então, a primeira dica é segura a ansiedade e faz todos os passos bem bonitinhos. É como aprender programação, né? Não adianta você ir para a programação avançada sem aprender bem o conceito. Depois você fica se batendo e parece que você não consegue evoluir. A segunda dica é com relação ao pitch. A verdade é que o pitch nunca vai ficar bom o suficiente. Não interessa quantas vezes você abra o teu pitch, você sempre vai achar algum defeito ou alguma coisa que possa ser melhorada. É normal. Então não se desespere. Mas, por outro lado, o pitch ele não foi feito para ser apresentado por a sua melhor chance de captação logo de cara. Então você pega teu pitch e vai apresentando para várias pessoas ou vários anjos ou fundos de investimento que você acha que não vão dar certo ou que você não quer muito, porque daí você vai testar seu pitch e você vai sempre voltar com lição de casa e aí você vai melhorando até chegar a hora de apresentar para aquele investidor, aquele anjo que você realmente quer ou aquele que você está indo por uma super indicação e que você tem muita expectativa que vai dar certo. Então, nunca teste seu pitch para a melhor chance que você tem. Nunca faça isso. O maior erro que um startupeiro comete. Tem a ver com a ansiedade do primeiro ponto, inclusive. O terceiro ponto é com relação à criatividade. A criatividade não é só para negócio, a criatividade também é para captação. Investidor anjo e fundo de investimento não são as únicas fontes de captação de recursos que existem. Existem várias formas de você conseguir dinheiro para a sua startup e às vezes não envolve nem a necessidade de você abrir mão do equity. Então, há algumas dicas que eu posso dar aqui agora de forma rápida. Por exemplo, o FINEP, né, que sempre está com edital aberto, então se a sua startup ela atende os critérios do edital, você já pode se candidatar e tem alguns editais que são a fundo perdido, ou seja, você cumpre certas exigências, mas você não precisa nem devolver o dinheiro, nem entregar equity, ou seja, é um fundo feito para desenvolvimento de tecnologia do país. Então, essa é uma opção, né, que é a FINEP. Tem vários outros fundos, outros institutos e formas de captar recursos. Também dou a dica para ficar de olho na região norte. A região da MOC, que é a região da Amazônia Ocidental, ou seja, todo o norte menos o Pará, tem uma lei de incentivo específica, que é baseada na lei de informática, e existem recursos lá disponíveis para todo tipo de startup, seja startup pequena, que pode começar por um programa prioritário, até startup já madura, que pode captar dinheiro junto a fundos de investimento que utilizam desses recursos. Então, a região norte, para quem está precisando captar, vale a pena ser olhado com bastante atenção. E se a sua startup for da área de bioeconomia, então não é só a questão do dinheiro, mas é questão de oportunidade mesmo. Essa vai ser a bola da vez lá para a Amazônia. Vamos para a quarta dica. A quarta dica é ter um advogado. Essa dica eu anotei aqui, eu não podia esquecer. É porque, assim, a gente, acompanhando a jornada de startup, a gente vê startup que nunca falou com um advogado. E isso é o maior erro que vocês podem cometer. O advogado ele tem que estar desde o começo. Se não tiver dinheiro para pagar o advogado, oferece um stock options para ele. Mas tem um advogado que entenda de startup, porque ele vai já preparar a startup para certas situações de futuro que são complexas. Por exemplo, imagine que você abriu sua startup junto a um sócio que você conheceu na sua faculdade ou no seu MBA e estava indo super bem, vocês apresentaram o pitch, já estão sendo acelerados ou já conseguiram uma primeira rodada de investimento e daí por algum motivo vocês têm um desentendimento. O sócio acha que vocês têm que ir por um caminho, você acha que tem que ir por um outro e vocês decidem separar o negócio. Aí vem a pergunta de quem é a tecnologia que foi desenvolvida até então, né? Tecnologia não é
um carro ou um apartamento que você vende e cada um pega metade do dinheiro. Não dá para fazer isso. E aí, o que acontece? Já acompanhei histórias de startup que, por causa de disputa entre sócios, o fundo de investimento não conseguiu investir. O fundo de investimento ficou esperando, não se decidiu, e aí o fundo de investimento agradeceu, mas foi investir em outra startup, e aquela startup acabou morrendo com uma tecnologia que no final não valia nada, porque ela ainda não tinha sido desenvolvida, e os dois sócios não se entenderam para seguir cada um a sua jornada. Né? Então, advogado, muito importante. Quinta dica, ter um conselho. Né? O conselho, muitas startups acham que o conselho é feito pelos C-levels e algum investidor externo. A recomendação é que o conselho tenha alguma pessoa especialista ou em startup ou especialista na área. Esse conselheiro ele não é remunerado, é uma atividade que muitas pessoas fazem, eu faço, inclusive, por voluntariado, por querer ver a startup crescer, ou também por interesse profissional de, depois que a startup crescer, poder fazer um investimento. Mas ter um conselheiro de fora que não tem interesse direto no que já tem de dinheiro dentro da empresa é muito importante, porque as dicas dele ou as sugestões são isentas da emoção de ter o dinheiro no negócio, né? E só para terminar, tem dois livros que eu considero fundamentais para quem está nessa jornada de ter a sua própria startup. São dois livros, um deles em português, se chama Finanças para Startup, que é de uma professora da USP chamada Bruna Lozada. Super recomendo essa leitura, porque é comum entre os startupeiros ter o perfil muito técnico, né? O startupeiro sabe fazer muita coisa de programação, tem excelentes ideias, boas conexões, mas não entende nada de finanças. E ele acaba daí ou deixando a finança em segundo plano ou passando para um terceiro, e isso não costuma dar muito certo. Então, esse livro de Finanças para Startup é como se fosse sei lá, Finanças para Novatos. Assim, é um livro bem fácil de ler e bem importante. E o segundo livro já é um livro um pouco mais denso, mais complexo, mas ele é muito bom. É um livro em inglês, eu não sei se tem a edição em português, mas ele chama Venture Deal. Esse livro ele é muito bom porque ele oferece ele passa por todos os capítulos do Venture Capital e ele sempre traz duas visões, a visão do startupeiro e a visão do fundo. Então ele sempre comenta o mesmo assunto, falando o que o fundo deseja e ele fala o que o empreendedor deveria cuidar. Cara, esse livro, quando eu entrei para esse mercado, foi o primeiro livro que eu li e foi muito bom e eu consulto ele ainda com alguma frequência. As dicas são bem legais. Então é isso, Tony. Obrigado. Show de bola, Júlio. Dicas muito, muito, muito importante mesmo. Olha, o pessoal está aqui já perguntando qual o nome do livro em inglês e, por gentileza, compartilhar. Para eu escrever aqui, vou escrever aqui para o pessoal. Você pode repetir, por favor, o nome dos livros, Júlio, para deixar registrado aqui no chat? Eu acho que você está mutado. Eu estou vendo você falando e a gente não está te escutando. Desculpa, para não atacar a labirintite de ninguém que está online, eu vou mandar no seu WhatsApp e daí você cola aqui no chat para a gente, pode ser? Ah, claro, pode ser, pode ser. Sem problema. Já compartilha aqui, pessoal. Olha, mas muito bacana mesmo as dicas. Tá aberto aqui, pessoal. Quem quiser fazer pergunta, não precisa ficar com vergonha. Um de cada vez. Vamos lá, vamos participar. Senão, eu tenho pergunta para fazer. Fiquem à vontade, pessoal. Ó, o Júlio já mandou aqui, já vou compartilhar com vocês o nome. Alguma Opa, pergunta, pessoal, pessoal? Aí, Júlio, vamos lá. eu acho que eu venho. Primeiro agradecer aqui pelo evento, bem bacana mesmo. Cássio aí, grande parceiro, que muito mais do que investidor, é amigo, que a gente tem grande admiração mesmo, é uma pessoa de confiança e boa mesmo de lidar. E o Júlio também, bem bacana, Júlio. E o engraçado que o Cássio falou de uma coisa e o Júlio já completou com essa questão de segurar essa ansiedade, de pensar de quando é que você vai investir, é o que a gente vai tentar captar, é o que a gente hoje tem trabalhado na nossa ideia aqui. E, e a nossa dúvida é justamente essa. A gente
teve eu digo que é um pequeno investimento dentro do que a gente esperava, está bem dentro do que pensávamos, não fugimos do que pensávamos em gastar. Só que o retorno ele ainda não chegou como a gente esperava. Então a gente fica na dúvida se a gente entra nessa busca por investimento agora como uma forma de validação também, que eu acredito que a validação ela veio quando a gente tem algumas vendas, ou se espera, sei lá, cobrir o gasto para dizer que está mais validado, que eu acho que esse investimento ele seria muito mais fácil de conseguir, até maior. A minha dúvida é essa, sim, se esse investimento essa busca seria interessante buscar quando ainda não está totalmente validado. Não sei se foi muito. Ô, Júlio, vamos lá. Acho que a gente já até conversou um pouco sobre esse tema. Obrigado aí pela menção e carinho aí. É bem difícil responder essa pergunta porque não tem uma resposta certa, né? Eu já vi, inclusive já investi em fases bem iniciais, assim, mas assim, e depende muito do momento de mercado, assim, né? Então, assim, não é um momento de muita abundância de dinheiro para risco e tal. Então, o empreendedor tem que estar preparado para o pior, né? Ele tem que pensar no melhor e se preparar para o pior. Então, é natural que o investidor, ele sempre vai, ele tem um recurso finito, ele sempre vai escolher o menos risco. Ninguém gosta, eu vou investir no negócio mais arriscado. Não é assim, entendeu? Ele vai investir no negócio que tem mais probabilidade de retorno financeiro, né? É claro que ele vai olhar o portfólio e talvez a decisão seja ponderada para um negócio mais de risco, porque ele precisaria ter no portfólio algo mais risco ou mais segmentado, e também isso tem um peso ali, tá? Então, assim, quanto mais tu conseguir caminhar com o negócio, como tu mesmo colocou, mais valor vai estar agregado no negócio, né? E mais atrativo vai ser para o investimento. Agora, sim, tem investidor que está em um momento, e é aquele cara que às vezes está saindo do mercado corporativo, está, né, querendo se envolver e aprender como startup, porque ele está disposto a entrar logo no início. Esse eu diria que seria um investidor estratégico. Então, só faz sentido, eu diria, a entrada nesse estágio bem inicial se ele for estratégico. Porque senão, Júlio, ele vai virar um credor chato, cara. Ele vai ficar te empurrando todo mês. Cadê o resultado? Cadê a venda? Então ele não entende do negócio, não entende da startup, e aquilo, o empreendedor não precisa disso, né? Então, assim, você acha que o empreendedor acha que às vezes que minha vida vai mudar porque tem dinheiro? Não, vai piorar, cara. Pode virar um inferno, porque tu tem uma dívida, cara. Então, assim, né, na linha do juro, tenha paciência, se puder prorrogar, né? Né? E o mercado normalmente espera para a inovação, a adoção ela é lenta, então assim não tem por que correr, né? Natural que o empreendedor precisa gerar renda e tal, mas quem está nessa linha de empreender, não esqueçam, né? Enriquecer tão cedo, né? A gente sempre fala, né, que eu não vi nenhum caso onde o empreendedor começou a ganhar dinheiro antes de 4, 5 anos, tá? Então, assim, não é isso. Agora, né? Ele também tem que entender a hora né, não ser mais teimoso, né? Se o cara está 4 anos lá e a coisa não decola, cara, acho que no segundo ano já deveria ou pivotar o negócio ou voltar para o mercado de trabalho, fazer outra coisa. Acho que 2 anos é o tempo máximo e médio daí para ele estar no ponto para buscar investimento, né? Só que aí ele tem que, claro, antes disso, começar a conversar com alguns aí. Desculpa o alongamento aí. Se eu puder completar a resposta, que já foi muito completa, tem tem um movimento acontecendo bastante forte aqui no Brasil. Demorou um pouquinho para começar, mas já começou. Não sei se quem está conectado já ouviu falar no Corporate Venture Capital. O CVC, ele ele é basicamente o seguinte: as grandes empresas já consolidadas, as tradicionais, né, os dinossauros, eles descobriram que precisam se acelerar a sua área de inovação. Então, muitas dessas grandes indústrias, elas criaram áreas ou tem empresas que fazem para elas, mas enfim, elas estão com um departamento de Open Innovation. O que eles fazem? Eles procuram startups que tenham fit com o que eles fazem em alguma área específica, né? Então, sei lá, é, uma empresa de varejo que procura uma startup, uma fintech para fazer uma carteira digital para um determinado produto.
Uma startup que já tenha isso desenvolvido ou isso em fase de desenvolvimento pode interessar para essa indústria. E aí a indústria investe, e aí o dinheiro é muito mais que o smart money. E daí a indústria já investe e já te traz para dentro para você desenvolver isso especificamente para eles. Então é um ganha-ganha bem bacana. Então o CVC é uma dica também super legal para quem está nessa fase. E de repente, Xará, serve para você também. Dá uma pensada nisso. Obrigado, Cássio e Júlio. Excelente. Obrigada, gente. Júlio, eu vou ler aqui as perguntas que fizeram no chat. Eles estão curiosos para saber que tipos de investimentos na região norte são esses, né? Perguntando quais são os caminhos, das pedras para poder acessar esse recurso que você disse que está super disponível e, de fato, que eu moro no norte, está disponível mesmo. Claro, eu vou tentar simplificar um pouquinho aqui para não ficar uma resposta muito longa, mas desde já fico à disposição para depois poder passar mais detalhes, passar alguns contatos. Mas, resumindo, é o seguinte, então. Ah, existe no Brasil a lei da informática que as indústrias que fabricam componentes eletrônicos, elas têm um benefício fiscal e, em troca desse benefício fiscal, elas têm que investir em pesquisa e desenvolvimento. As indústrias que estão na Zona Franca de Manaus, elas têm um benefício ainda maior e a contrapartida delas também é maior. Então, todas as indústrias de componentes eletrônicos que estão lá em Manaus, por exemplo, na região norte, mas boa parte delas concentrada na Zona Franca de Manaus, como a Samsung, por exemplo, ela tem que investir uma parte da receita bruta dela em pesquisa e desenvolvimento. Não faz muito tempo, saiu uma lei que permitiu que esse investimento em pesquisa e desenvolvimento ele não fosse realizado só em projetos junto a universidades e institutos de tecnologia, mas também em startups. E aí se abriu uma porta muito grande para que as startups tivessem acesso a esse recurso e pudessem desenvolver a sua tecnologia lá. O caminho das pedras, basicamente, é assim. Eu vou conectar vocês a aceleradoras. É claro que daí depende um pouquinho do tamanho de cada startup, se é só uma ideia, aí eu vou passar o contato de algumas incubadoras que eu conheço lá da região, ou se a startup já está um pouquinho já mais desenvolvida, dá para ir para aceleradoras. E aí essas pessoas que tocam esses negócios vão poder dar o caminho certo. Mas, resumindo assim, existem programas prioritários que dá para desenvolver desde projeto até a própria startup, existem editais exclusivos para a região norte, existem linhas de financiamento para lá. Então, tem uma série de possibilidades. A condição é que a tecnologia seja desenvolvida na região norte. Então, o trade-off aí é o seguinte: será que vocês estão dispostos a se mudar para a região norte? Se sim, aí vale a pena olhar com mais carinho. Eu digo que é uma oportunidade que tem que ser olhada com carinho, sim, ainda mais no momento que está tão difícil levantar dinheiro de venture capital, né? Matheus, Natália, alguma dúvida com relação à explanação do Júlio? Tá muito, assim, as pessoas estão, quando a gente conversa com o ecossistema local aqui, principalmente do Amazonas, né, onde está a Zona Franca ali, as pessoas, os governos estaduais, as empresas locais estão assim, ou por favor, traz seu CNPJ para cá, a gente quer investir, a gente quer acelerar, porque precisa estar na região, né, assim, é um pré-requisito para você acessar tanto os recursos, parte da lei, quanto os recursos privados mesmo, assim, porque eles recebem incentivos do SUFRAMA e que é para ser revertido em soluções para a região, né? Então, assim, para além da bioeconomia, tem parte de logística, que eles são super carentes, parte de desenvolvimento como é que chama? De processos, porque, né, eles têm grandes indústrias lá, enfim, é uma excelente oportunidade. Mas a gente também recebeu aqui, Júlio, e para o Cássio também, uma pergunta da Pérola, né? A primeira pergunta dela é a seguinte: gostaria de compreender do ponto de vista de quem está iniciando neste universo de startup, por onde começar? Como se inserir bem nesse ecossistema que foi mencionado? Depois eu faço a segunda pergunta, que ela
ela já inverte, já é do ponto de vista de quem quer captar startups, né? Então, aí vocês respondem essa e em seguida eu lanço a outra pergunta que é bem interessante. Vai lá, Cássio. Júlia. Também, né? Vamos lá, então, rapidinho. A primeira é Pérola, né? Parabéns, nome bonito, hein? Bom, eu acho que aqui volta de novo, né? Alice na País das Maravilhas, né? Eu acho que é bem importante, assim, não adianta ir para um ecossistema sem saber o que você quer no ecossistema, né? Então, assim, se você é um empreendedor, quer empreender, sabe em quê, o que você sabe, que você não conhece, porque o ecossistema, acho que o que é mais transformador, é o ecossistema, os eventos em si, é porque ele é um mecanismo colaborativo. Então, é muita troca, você dá alguma informação e recebe outra. Então, não adianta ir no ecossistema e ser muito passivo, né? E só ouvir. Você tem que trocar, tem que se apresentar e saber o que você quer, né? O que você está buscando. Se você não sabe isso, dificilmente vai ter algum resultado, né? Um impacto, algum retorno. Então, acho que por onde começar é saber o que é importante para ti, o que você está buscando. Está buscando um sócio, está buscando aprender como faz, né, uma apresentação para um investidor, está buscando entender como começa uma startup, e nada melhor que aprender para quem já fez a startup, né? Então, acho que começa fazendo perguntas, assim, apresentando, conhecendo, isso vai ser transformador. Porque no final da história, eu sou também um educador ali, mas a gente aprende muito assim na conversa. Tem coisas que não adianta começar a aprender lendo livro ou fazendo curso. Isso é complemento, isso adiciona, complementa, forma a pessoa, mas você aprende é na troca. Então, acho que começa entendendo o que você está buscando e mostra, né? Compartilha a tua ideia. Isso é um ponto importante também. Tem gente que tem medo de falar da sua ideia porque vão achar ruim, boa, ou vão roubar. Fala da tua ideia. Tu vai ver como vai voltar muito melhor a ideia depois de compartilhar aí com meia dúzia de pessoas aí. É isso. Excelente resposta. O difícil de falar depois do Cássio é que eu não sei nem o que falar, assim, porque já foi a resposta completa. Eu acho que o que eu posso complementar aqui é procurar eventos. Então, por exemplo, aqui em Curitiba tem muito evento no Vale do Pinhão, onde você senta lá, assiste uma palestra, pergunta para a pessoa do lado: Oi, você tem uma startup? Você trabalha em uma? Como é que é? E a pessoa conta a história dela, e todo mundo que tem startup adora contar a sua história. Todo mundo vai ter o maior prazer em te falar o que faz, quando que fez, não sei o que. Você vai aprender um monte já com essa pessoa, já vai trocar figurinha, conta um pouco da tua ideia. Concordo 100%, não tem que ter medo de contar a tua ideia. Ninguém vai roubar a tua ideia e começar uma startup antes que você. E se a pessoa fizer isso, é porque você também já estava comendo mosca, então era melhor você já ter feito isso antes, né? Então, troca ideia, abra seu coração, ponha o que está sentindo dificuldade. E a segunda dica que me vem à cabeça é procura na tua região, ou até existem incubadoras, aceleradoras online, que não tem a necessidade de estar fisicamente, porque, de novo, isso vai te conectar a profissionais que fazem isso todo dia com um monte de startup e são profissionais que vão te economizar muito tempo na jornada de criação. E já aviso de antemão que é muito difícil alguém entrar com uma ideia numa incubadora, aceleradora e sair com exatamente a ideia que sentou. Ela é trabalhada tantas vezes e são colocadas tantas melhorias que você sai muitas vezes com uma nova ideia, né? Ou com várias novas ideias. Isso também é comum, o startupeiro ele ter uma startup em andamento e já ter duas ou três ali na pastinha para uma segunda oportunidade, né? Muito obrigada, gente. Muito obrigada pelas respostas, Cássio e Júlio. E agora vamos para a nossa segunda resposta, segunda pergunta da Pérola, né? Ela pergunta: do ponto de vista de captação de startups para desenvolvimento de modelos de negócio que sejam resultado de PDI, qual seria o melhor caminho a ser percorrido ou como construir a melhor solução? Aí ela cita um exemplo. Por exemplo, a partir de um projeto de PDI com foco no final da cadeia de inovação, que pode gerar um produto de um modelo de negócio escalável, seria possível captar startups para realizar o modelo de negócio ou necessariamente ela precisaria entrar no início da jornada do PDI?
Ô, Júlio, tu começa essa porque essa é bem tua praia, hein? Depois eu complemento dessa vez. Bem, Pérola, eu Fica vou iniciar a responder, mas resposta, vou eu... dar a bomba pro Júlio. Não, beleza, tá, obrigado. É, se eu não for na linha que você está pensando, me corrija, tá, Pérola? Fica à vontade. Mas, assim, pelo que eu entendi da sua pergunta, eu vejo que não tem necessidade de você entrar no começo. Eu acho que, cara, as coisas são complexas o suficiente para você poder entrar já no final da cadeia ali do PDI. Ah, existem várias formas de você conduzir sua ideia. Uma delas seria você fazer uma parceria realmente com alguém. Então você entra como sócio, porque você já tem um modelo e pode encaixar numa outra ideia e aí o negócio da jogo, né? Ou seja, alguém que estava justamente com a dificuldade que você está levando já a solução. Essa seria uma opção. A outra seria a partir desse final de cadeia, você se vincular a um programa de por exemplo, o que eu estava falando do Norte, né? Por exemplo, um programa prioritário, que eles chamam lá, e esse programa prioritário você desenvolve essa ideia e você vai se conectar naturalmente, a hora que a ideia estiver bem madura, ou a uma indústria ou a alguma outra startup. Então, as coisas acontecem, às vezes, talvez nesse momento você esteja se preocupando com uma coisa muito lá na frente. Eu ainda investiria em terminar essa ideia que você tem. E os parceiros vão aparecer naturalmente. Se a tua ideia for boa, os parceiros vão aparecer. Não sei se é por aí, Pérola, fica à vontade se quiser complementar a pergunta para a gente melhorar a resposta, tá bom? Então, boa noite, gente. Eu sou diretora de operações do IAT, né? Instituto Avançado de Tecnologia e Inovação. E a gente trabalha com diversos projetos de PDI, né? E aí a pergunta foi muito no sentido também de entender esse novo momento, né, que o país está vivendo, né? Esse comentário que você mencionou do Norte também acontece para outros tipos de programas, como, por exemplo, o PDI ANEL, que também tem um foco de desenvolvimento também mais forte na região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, e tem incentivos aparamentados pela lei também. E eu acredito que, acho que um novo desafio que a gente vai ter a partir desse ano, e aí a gente teve consulta pública até hoje, né, até ontem, na verdade, a gente está vendo que é a inserção desse conceito de startup, de trazer a startup para dentro da cadeia de inovação como parte disso, fomentar isso. E essa minha pergunta foi bem direcionada nesse sentido de como que a gente pode transformar um produto inovador ou um projeto que tenha um potencial produto inovador que seja focado ali mais no final da cadeia de inovação, que gere um produto que gere um modelo de negócio que seja escalável, para a gente transformar realmente em uma startup. Porque, normalmente, a partir da pesquisa, não necessariamente vão ser startups que vão ser iniciadas ali, né? A gente sabe que, pelo próprio modelo, quando falando de universidades, por exemplo, as universidades elas não iniciam uma pesquisa pensando lá na frente ter uma startup. Então, num instituto como o nosso, a gente tem mais, digamos assim, facilidade de chegar nisso, mas apesar disso, a gente também está construindo um caminho nessa jornada. Então, a minha dúvida é de alguém que está iniciando nesse caminho. Eu estou recente também no IAT, e eu acho que é uma oportunidade. Eu estou começando a me inserir agora nos fóruns e começando a entender um pouquinho mais sobre isso. Pode ser que esteja fazendo uma pergunta até muito óbvia, mas a ideia era entender assim como que eu posso transformar esse desafio de sair da pesquisa para um produto, para um negócio escalável, para conduzir para uma startup, porque eu acho que eu consigo ter pessoas com um know-how excepcional tecnicamente, mas que às vezes eu não tenho talvez o perfil administrador, o perfil de negócio empreendedor que a gente precisaria. Então, como encontrar esse equilíbrio, qual o caminho que poderia perseguir, se talvez eu precisaria talvez conversar um pouco mais com aceleradores, não sei. É realmente uma pergunta de quem está a primeira vez participando de um meetup. Então, já parabenizando o evento e as abordagens que foram trazidas, assim, que foram muito esclarecedoras. Obrigada. E se puder contribuir um pouco mais nessa pergunta, agradeceria. Beleza, eu vou completar aqui, caso antes de passar a bola para você.
Pérola, não existe pergunta de novato, não. A tua pergunta ela é super válida. E eu tenho ido muito para Manaus e lá eu sinto que existe a mesma dificuldade. Ou seja, existe uma cultura, principalmente lá, que existem muitas universidades e centros de tecnologia. É muito comum ver excelentes projetos, mas as pessoas têm uma dificuldade imensa de converter o projeto numa ideia de negócio. Isso vai acontecer. E pelo que eu estou sentindo, você tem esse mesmo problema. Ah, acho que a melhor solução para esse caso é não a aceleradora, mas as incubadoras. Porque, pelo menos as incubadoras que eu conheço mais de perto, elas fazem exatamente isso, né? Elas vão pegar a ideia ou o projeto e vão trabalhar muito forte como que isso pode virar um produto comercial, né? Porque a gente tem que lembrar que, no final das contas, tem que ter alguém disposto a pagar por aquilo. Ou uma indústria pagar pela tecnologia, ou um cliente pagar por uma licença, ou pagar por um acesso mas enfim, alguém tem que pagar. Então, essa transição entre projeto e negócio, ela realmente não é simples. A tua dor, ela não tem uma resposta direta, mas eu acho que fazer parceria com incubadora é o melhor caminho. Cássio, me ajude aí. Então, é isso aí que o Júlio comentou, e Pérola, assim, eu já vivi do lado da corporação, assim, realmente é um problema sério do Brasil, né? Essa cisão entre o que é pesquisa, desenvolvimento com o estratégico, né? Com a empresa que consegue transformar isso, gerar valor, vender, acessar mercado, etc. Porque existem alguns conflitos de interesse, algumas regulações que impedem uma fluidez nisso, ou que trava toda a inovação no Brasil, né? Mas, assim, incrivelmente, está todo mundo buscando inovação, solução, empresa precisa se reinventar, então aí a solução muitas vezes está ali dentro da universidade e não está sendo olhada ali, né? O que eu sugiro aqui, complementando, assim, o que tem em comum isso tudo é o mercado ali. Então, assim, se pergunta assim, em que mercado essa pesquisa está endereçada e quem são os players desse mercado? Quem são as empresas que estão ali? Vai atrás das empresas, porque eu acho que quando é pesquisa, assim, a empresa, e aí, claro, né, tem que entender cada empresa, né? Eu acho que as empresas estão cada vez mais nessa linha que o Júlio comentou do Open Innovation, do CVC, enfim, de vários veículos de acesso que tem por ali. A empresa tem interesse em consumir essa inovação. O único ponto que tem que ter é o desapego. Assim, tipo assim, a ideia, o projeto, ele não vai gerar valor se não realmente, né, não começar a empreender nisso, que é o gap que falta, né? O pesquisador, ele não, às vezes ele não é um empreendedor, ele é a cabeça, o cérebro desse negócio, então ele tem que achar esse sócio. Talvez esse sócio seja essa empresa ali, tá? Então, eu acho que o agregamento aqui meu vai atrás de quem são essas empresas. E essas empresas que são relevantes, todas elas, tá? Se você entrar no site ou entrar na mídia, vão ter alguma ação voltada à startup. Eu acho possível, e se tiver alguma que não está mexendo com isso, talvez o governo já está muito envolvido, não tem nenhum braço, nenhum acesso, e é uma porta de entrada fantástica, assim, as empresas todas têm agenda para a inovação. Se você abordar assim, olha, não ser um papo comercial, olha, eu gostaria de compartilhar uma descoberta, né, uma pesquisa que interessa à empresa nesse campo do, sei lá, do agronegócio, da energia, né, da logística, enfim, não sei qual que é o tema, alguém vai receber, porque não tem empresa que não sobreviva se ela não continuar inovando. Então, acho que o caminho é ali, tá? E outro caminho seria achar os sócios, né, que complementem, mas aí eu acho que é mais difícil. Mais difícil porque às vezes o projeto não é do cara, né? Tipo assim, não fui eu que inventei, não conheço, então melhor pegar já o estratégico ali, o palpite, tá? Tá bom. Agradeço. Muito obrigada pelos comentários. E só uma pergunta complementar, quando vocês comentam assim sobre as incubadoras ou sobre essas empresas, tem algum, não sei se tem algum ambiente, algum grupo já formado, provavelmente devem ter inúmeros, que a gente possa tentar começar a buscar e participar para poder se inserir mais nesse contexto? Pérola, eu não tenho assim um grupo específico,
eu iria para o Google, tá? Põe o tema, quem está buscando alguma coisa tá anunciando isso, não é uma coisa guardada em 7 chaves. E toda empresa, ou VC, né, Venture Capital, tem lá o que ela está buscando também. Então, iria para o Google, eu acho que é uma resposta até meio talvez rasa demais, mas assim, não depende da região, pode ter algum, né, algum um processo mais claro de acesso. Mas, por exemplo, assim, quando eu falo em investimento anjo e busca por investidor, vai vir uma série, né, de empresas que fazem investimento. Então, bota no Google, que quem não está no Google não existe ainda. Então, eu vou e para o mundo, né? Por que se limitar ao Brasil, né? Quanta gente quer investir em tecnologia daqui também. Então, o Google vai encontrar alguém ali. Tá? Isso aí. E se você quiser conectar lá no norte, eu não sei de onde você está falando, pera lá, mas se quiser conectar lá no norte também posso indicar aí umas 2 ou 3 incubadoras que eu tenho tido contato. É que nós, como eu trabalho muito próximo de fundos de investimento, nós trabalhamos com startups já mais maduras, né? Mas nessas visitas a Manaus eu tenho feito alguns bons contatos lá e eu posso te passar alguns. Depois a Tony pode me passar teu contato e eu te mando por e-mail. Tá ótimo. Eu estou falando aqui de Pernambuco. Ah, maravilha. Não, ótimo, é bem interessante, Pérola. Depois eu também posso te passar o contato nós temos CMs aí em Pernambuco, em Recife, e elas podem estar direcionando vocês também para alguns grupos que a gente tem, para algumas incubadoras que a gente tem relacionamento com uma rede para o que você está buscando, tá bom? Já peguei aqui seu nome para Maravilha. e tem o seu contato aqui, e eu vou falar com as meninas que estão aí, de repente você queira fazer uma visita. Eu acho que elas estão lá no Porto Digital, estão ficando lá agora, se eu não me engano. É em Recife que você está? Isso. É isso mesmo. Pode passar sim, vai ser muito bem-vindo. Mais uma vez, obrigada a todos. Nada, disponha. Pessoal, vou fazer só a minha pergunta. Na verdade, eu tinha mais algumas, mas assim, como a gente já estendeu um pouquinho o nosso horário, a gente falou muito sobre dicas do que a gente tem que fazer. Mas aí eu queria, Cássio e Júlio, que vocês me dissessem uma dica do que a gente não deve fazer de jeito nenhum quando a gente está buscando investimento. Cássio, é a tua vez de começar. O que não deve fazer? Bom, eu acho assim, que é muito feio o empreendedor não ser honesto, né? O empreendedor fazer de conta que sabe do tema, que domina o tema, então assim, isso não tem sustentação assim. Então, a dica que eu dou assim, né, que ele não deve fazer é ser uma pessoa que ele não é, né, ou falar uma coisa, uma entrega que ele não fez. Então assim, acho que quanto mais humilde ele for, mais honesto ele for, mais são as chances dele criar, né, o rapport, o feeling, a empatia ali com quem ele está falando ali, porque é muito ruim para nós investidores quando tu pega um cara prepotente e sabe de tudo, o cara que está falando um negócio que, putz, esse cara aí, na verdade, não é desse mercado. Então, assim, não dá para enganar, tá? Então, isso não pega bem. Então, basicamente, é ser honesto e o investidor entende muito que todos nós, né, somos limitados, que tem problemas, senão eu não estaria buscando investimentos smart money. Então, assim, é ser honesto, né? Não inventar a firula, tá? Putz, essa é uma excelente dica, de verdade, né? Eu anotei 3 aqui, é, de forma bem direta. O primeiro é não gastar o tempo do investidor. Então, se é um investidor, não é para você, não começa o pitch, não fala com ele, porque você vai queimar seu filme. Isso, por exemplo, você é uma startup early stage e está falando com uma pessoa de um fundo de investimento. Não vai te agregar nada, você vai ouvir, enfim, não vai gastar o tempo do investidor. A segunda dica é não conhecer os números da empresa. Então, assim, antes de falar com o investidor, se prepare, mas estude sua empresa como se você fosse apresentar uma tese de doutorado. Saiba tudo. Número de funcionários. Eu já ouvi pitch da pessoa falar, eu tenho 10, 12 funcionários.
Cara, 10 ou 12 é uma diferença absurda, é 20% a mais. Como que você não sabe se são 10 ou 12? Entendeu? Se você é o founder da empresa, tem que saber todos os números da empresa e saber exato. E o terceiro ponto é você não conseguir explicar o que você vai fazer com o capital do investidor. Então, o dinheiro do investidor é um dinheiro suado ali, né? Não é um dinheiro que brotou do nada. Então, você tem que conseguir explicar muito bem o que você vai fazer com esse dinheiro, quanto esse dinheiro vai retornar, quando vai retornar e qual é o risco que o investidor está correndo. Então, acho que são essas 3 dicas. Muito boas, por sinal. Gente, eu gostaria de agradecer imensamente quem ficou com a gente até agora, até esse momento. Agradecer o Cássio e o Júlio por compartilhar o conhecimento e a experiência deles nesse mercado de investimento, né? Trazendo dicas que são super valiosas, de fato, assim. Às vezes parece que quando a gente trabalha no meio, parece que é uma coisa, né? Como o Cássio falou, às vezes rasa, mas é fundamental na hora de buscar um investimento, né? Parece que, ué, mas isso mesmo, assim, a gente fala de tecnologia o tempo inteiro e acha que vem com coisas mirabolantes, mas é sempre bom ter ciência, conhecimento profundo do que você quer para o seu negócio. É extremamente importante se estar se conectando com o ecossistema, entendendo cada vez mais sobre o seu negócio, o que os, os outros empreendedores que atuam no mesmo ramo que você está fazendo, é bom saber também, para saber o que você pode levar de diferencial para o seu investidor. Mas é isso. Júlio, Cássio, muito obrigada. Obrigada para todos os participantes que estão aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, as perguntas, a participação de todo mundo. E estou à disposição para outras. Quando quiserem, é só chamar. Ótimo. Muito Valeu, obrigada. pessoal. Boa noite. Obrigado, Tuane. Foi um prazer Eu estar que com vocês. agradeço. Boa noite, Aprendemos pessoal. mais, hein? Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, Júlio. Um abraço.